Eu estava fazendo assunto aqui, né? Hoje já é a última virtude, né? O nosso último fruto. Então, o último fruto, não, a última virtude do fruto, né? Que é o domínio próprio. E nas próximas semanas a gente vamos retomar aquela ideia das biografias, tá certo? Eu sei que teve gente já tinha estudado, então vamos aproveitar isso, vamos aproveitar o dia de hoje para aprender também. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nessa manhã seja mais um dia para ouvirmos a tua palavra e sermos transformados por ela, e não apenas informados. Em nome de Jesus, que nós aprendamos com o teu Santo Espírito a termos autocontrole, a sabermos o que falar, o que pensar no momento certo, com as palavras certas, o que fazer no momento certo, e, e nos dá, Senhor, capacidade, Senhor, poder para controlar os nossos impulsos, dos mais diversos tipos, para que não pequemos contra Ti. Abençoa, Senhor, a vida do Pedro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos ouvir hoje sobre a continuação sobre o domínio próprio. A paz, irmãos. Eu vou hoje tratar, continuando desse tema, a respeito do fruto do Espírito na virtude ou no aspecto do domínio próprio. E dessa vez a gente vai fazer diferente da aula passada, como o Isaac tem feito também, uma aula a respeito da virtude, do aspecto do fruto do Espírito no Antigo Testamento, como foi na aula passada, no caso do domínio próprio, e hoje a gente vai falar do domínio próprio no Novo Testamento. E antes eu queria fazer uma muito breve mesmo, recapitulação daquilo que a gente viu na aula passada. O que a gente viu de domínio próprio no Antigo Testamento? De maneira bem introdutória. Primeiro, a gente viu alguns conceitos básicos e bem resumidos daquilo que significa domínio próprio. A própria palavra já diz, dá a ideia de um poder que é exercido sobre si ou sobre algo ou alguém. A própria palavra no grego, enkrateia, de onde a gente tira a palavra domínio próprio, em Gálatas 5:23, dá justamente essa ideia de exercer domínio ou poder sobre si ou sobre alguma coisa. E a gente viu mais detalhadamente esse conceito lá, e em seguida a gente analisou o que significa, qual é a relação do domínio próprio com duas palavrinhas que aparecem muito quando a gente está estudando sobre esse tema, que a primeira é temperança e a segunda é a abstinência. E eu expliquei que temperança tem mais a ver com equilíbrio do que com a abstinência, que são duas palavras distintas que temperança, na qual temperança acabou perdendo um pouquinho de seu significado original. Eu expliquei um pouco da distinção entre elas duas e em que elas se relacionam com o domínio próprio e em que tudo isso se relaciona com o domínio próprio no Antigo Testamento. E já falando do Antigo Testamento, eu citei, tratando desse tema, tanto maus exemplos, eu comecei pelos maus exemplos de como não ser, de como não agir, quanto ao domínio próprio, onde eu citei os exemplos de Noé, de Caim, e muito brevemente de Davi e de Moisés, mas eu também citei bons exemplos, como o exemplo de José, na casa de Potifar, e outros bons exemplos como esse, seguindo os conselhos e os princípios de sabedoria do livro de Provérbios, sobre o que ele tem a nos dizer também sobre o domínio próprio na literatura sapiencial, mais especificamente em Provérbios. E depois a gente aplicou tudo isso ao nosso cotidiano. Mas hoje, o que a gente vai ter hoje? Eu dividi muito basicamente a aula de hoje em 3 partes. Primeiro, a gente vai tratar, de novo, de um conceito mais introdutório que tem a ver com o domínio próprio, assim como temperança e abstinência tem a ver. Em seguida, a gente vai observar a parte que mais
nos interessa aqui, que é uma espécie de teologia bíblica do fruto do Espírito, mais especificamente sobre o domínio próprio no Novo Testamento. Vimos do Antigo, veremos hoje do Novo. E por último, como de costume, a gente vai fazer algumas breves aplicações à nossa vida, à nossa intimidade com Deus, ao nosso agir com os outros e agir no mundo de Deus, e aplicações que têm a ver com nossa esperança. Então, comecemos pelo conceito. Hoje, o conceito que eu trago aqui, bem que introdutoriamente, mas como um primeiro ponto dessa aula, é o conceito de ascetismo que são coisas diferentes, ascetismo e algo que alguns estudiosos chamam de ascetismo cristão. E em termos simples, o que significa o ascetismo? Ele dizia respeito a uma prática muito recorrente praticada nos dias do Novo Testamento, nos tempos do Novo Testamento, que consistia na privação extrema de prazeres mundanos, por assim dizer, de prazeres terrenos, no estilo de vida do praticante que durava por toda a vida. Então, vemos ali que isso era feito como um objetivo de, entre aspas, purificação da alma, em alguns casos, como um meio de salvação, por assim dizer. Eu até citei na aula passada que o conceito de temperança e de domínio próprio era muito comum entre os gregos e os romanos como uma virtude a ser exaltada, como um mérito humano. E aqui a gente vê algo mais radical, voltado para mais abstinência, onde diz respeito a uma privação radical, uma privação extrema de prazeres, de certas práticas e certas atitudes consideradas, vamos dizer assim, mundanas, com o objetivo de purificação, vamos dizer assim. Hoje, no Ocidente, não é tão comum a gente ver alguém se dizendo praticante de um estilo de vida asceta. Mas não no Ocidente, mas no Oriente é mais comum a gente ver. Por exemplo, ainda existem algumas religiões ou filosofias orientais que apresentam uma forma de ascetismo de uma maneira mais branda. Por exemplo, o hinduísmo, ou algumas correntes do budismo. Alguns adeptos do budismo. Alguns estudiosos, entretanto, eles afirmam que aquilo que chamam de ascetismo cristão, que é essencialmente diferente desse ascetismo que a gente vê praticado pelos pagãos. Eu não concordo muito com a utilização desse nome, ascetismo cristão, mas a gente pega essa ideia de abstinência, de disciplina, de esforço e enxerga, na verdade, eles enxergam essa atitude de abnegação, de negar a si mesmo, muito naquilo que os escritores do Novo Testamento diziam a respeito dessas coisas, do esforço, do negar a si mesmo, do disciplinar a si mesmo, como algo diferente do ascetismo praticado pelos pagãos, mas que existia alguma forma de abstinência e de disciplina que Cristo e os apóstolos nos ensinaram que deveríamos ter. Uma abstinência, uma temperança, uma moderação que não tem relação com um meio de salvação, mas com uma forma de obedecermos a Cristo. Irmãos, eu queria que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me cortar aqui no meio da exposição, da explicação, e perguntar ou fazer algum comentário. Vocês têm total de liberdade para isso, ok? E qualquer coisa, sinalizem com um amém, com um joinha aí nos comentários, para saber que vocês estão entendendo, para saber que vocês estão acompanhando. Continuando. Essa ideia de ascetismo, ela jamais, essa ideia de abstinência, de disciplina,
na Bíblia, ela jamais tem relação como um meio de salvação, como eu disse aqui. Jamais vem com um propósito de alcançar ou merecer o favor de Deus. Mas, como eu disse, em fidelidade e obediência a Cristo. E é importante a gente lembrar que o domínio próprio exige coisas como temperança, como esforço e às vezes até abstinência e privação por um determinado período de tempo, como no jejum, como a gente vai ver. Mas isso é um fruto da salvação que Deus operou em nós. E eu acho importante a gente sempre estar frisando isso, sempre estar lembrando isso, até para nós mesmos, porque isso deve estar sempre diante dos nossos olhos. Para que lembremos a obra que Cristo realizou em nós. Para que lembremos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos aquilo que Deus fez. Porque por meio disso, por meio do Evangelho, somos habilitados continuamente a obedecer. E se perdermos isso de vista, de duas uma, ou cederemos às tentações, ou nos tornaremos semelhantes aos fariseus hipócritas, alguns fariseus da época de Jesus, que tinham uma aparência de santidade, que tinham uma aparência de piedade, mas que internamente eram como sepulcros caiados. Bonitos por fora, podres e cheios de ossos secos por dentro. É importante lembrarmos aquilo que Paulo nos diz em Filipenses 2, 12 e 13, onde ele nos diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E em algumas traduções diz o seguinte: dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Devemos nos lembrar dessas duas coisas. Exercer domínio próprio é responsabilidade nossa, e ainda assim somos amparados por Deus a vivermos uma vida de constante obediência. Isso nos traz esperança. Aquilo que para alguns é motivo de debate pesado e acadêmico, a responsabilidade humana e soberania de Deus, na Bíblia é mostrado para nós como um consolo, uma forma de motivação, um impulso para que a gente, de fato, viva uma vida de obediência a Deus. Entender o esforço abnegado de nós, filhos de Deus, amparado pelo Evangelho, nos ajudará a exercermos domínio próprio em nossas vidas. E é aqui que chegamos no Novo Testamento. E aqui eu vou tratar muito desse esforço, muito dessa abnegação e às vezes dessa abstinência que Jesus e os apóstolos nos ensinaram no Novo Testamento a exercer. E aqui eu queria dividir em alguns temas. Estamos falando sobre domínio próprio no Novo Testamento, Gisele. E aqui eu vou dividir essa análise do domínio próprio no Novo Testamento em alguns temas, e nesses temas eu tirei primeiro eu separei algumas passagens e decidi dividir essas passagens em alguns temas comuns que aparecem no Novo Testamento, temas que têm a ver com o exercer domínio próprio, que têm a ver com o exercer esforço, temperança e abstinência até na vida do cristão, na vida dos filhos de Deus. E o primeiro desse tema, eu peço que, se você tiver uma Bíblia ao lado, seria muito, muito útil, porque veremos alguns textos muito importantes a respeito desse assunto. O primeiro tema que eu vou analisar, que a gente vai observar, é o tema da radicalidade do domínio próprio. Em Mateus 5, no capítulo 5, do versículo 27 a 30, Jesus nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério.
Eu, porém lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E há textos semelhantes a esse, por exemplo, em Mateus 18, 8 e 9, e em Marcos 9, 43 e 47. Mas aqui nesses textos, e no texto que eu li, Mateus 5, 27 ao 30, vemos a seriedade com que Jesus trata o pecado, com que nós também devemos tratar o pecado em nossas vidas, para com o nosso pecado e para com o levar o outro a pecar. Jesus trata isso de uma maneira muito séria. Jesus diz em outra passagem que se alguém fizer alguma desses pequeninos pecar, seria melhor que lhe atirasse uma corda, lhe atirasse ao mar com uma corda, com uma pedra amarrada ao pescoço, ou alguma coisa assim. Mas ele trata disso com extrema severidade, extrema necessidade. Por exemplo, Jesus adverte aqui nesse texto que aquele que olha para uma mulher com cobiça já cometeu adultério. E aqui a gente poderia aplicar às mulheres: se alguém olhar para um homem com cobiça, já cometeu adultério em seu coração. Mostrando nesses textos, especificamente no contexto do Sermão do Monte, que algumas práticas que parecem ser externas a nós, de abstinência e domínio próprio, na verdade refletem uma realidade interna do coração. Na verdade, dizem respeito a uma realidade do coração. E ele diz que devemos tratar esses desejos em nosso coração de maneira séria, de maneira que nos livremos daquilo que nos faz pecar ou que leva outros a pecar de forma radical. Ele usa a imagem de amputar membros importantes do corpo, não, obviamente, para que façamos literalmente o que ele está dizendo, de cortar membros do corpo, mas de ter uma atitude radical, cortando partes importantes da nossa vida, que é essa imagem que Jesus quer passar. Cortar coisas importantes da nossa vida que às vezes não são nem pecaminosas em si, mas que levam a pecar, que levam ao pecado. E ele diz que é melhor perder um membro importante do corpo, é melhor perder algo que é caro para nós, do que ter essa coisa e sermos lançados inteiros no inferno. E tanto em Mateus 18, 8 e 9, quanto em Marcos 9, 43 e 47, usam a mesma linguagem forte quanto a fazer o outro a pecar. O que a gente aprende aqui? A gente vê que pelo fruto do Espírito somos habilitados a abrirmos mão de coisas importantes para nós, se isso nos faz pecar ou se isso leva o outro a pecar em escândalo. Talvez não seja algo pecaminoso em si, mas se leva a pecar, devemos nos abster daquilo. Exercer domínio próprio requer que tomemos atitudes radicais, aparentemente, para o resto do mundo. O segundo tema é o jejum, e a gente vê isso muito clara e explicitamente lá em Mateus 6, do versículo 16 ao 18, onde Jesus nos diz o seguinte, onde Jesus ensina que o jejum, a abstinência de comida e bebida por um determinado período de tempo, deve ser feito em secreto, em intimidade com Deus, em culto a Ele e em diferença. E Jesus, além de explicar como deve ser feito, ele diz como não deve ser feito. Em diferença, ele o diferencia do jejum praticado pelos hipócritas de sua época, que era um jejum apenas de aparência,
apenas externos. O seu jejum era meramente ritualístico, mas que não refletia uma realidade interna do coração. Porque havia, na época em que Deus profere esse juízo ao povo de Israel, um contexto de extrema injustiça, um contexto de extrema pobreza e de opressão daqueles que se diziam santos, praticando jejum, oferecendo sacrifícios, mas que não exerciam misericórdia para com os outros. O domínio próprio surge quando nos abstemos momentaneamente de comida e bebida, para nos achegarmos em oração e adoração a Deus. Mas ele também é acompanhado de humildade e mansidão, que reverbera em um estilo de vida que honra a Deus. E aqui vemos o terceiro tema agora. Tá claro, irmãos? Tá dando para acompanhar direitinho? Porque qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat. E então partimos avançando para o terceiro tema. Negar a si mesmo. E observamos no texto de Marcos 8, no versículo 34, Jesus nos diz o seguinte. Marcos 8, versículo 34. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim, de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nesse texto de Mateus 8, 34 a 37, Jesus nos conta o preço de sermos seus discípulos. Assim como eu falei da radicalidade de exercermos domínio próprio a fim de não pecarmos, Jesus exige radicalidade em segui-lo também. Negue-se a si mesmo. Seguir a Cristo requer que amemos mais a Ele do que as coisas deste mundo. E ele vai dizer em outra passagem algo ainda mais forte. Se alguém ama seu pai ou sua mãe ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus nos exige uma vida de exclusividade, uma vida de abnegação, de negar a si mesmo. Aquele que perde a sua vida por amor ao evangelho, acha a vida. Um amor maior a Jesus que pelos seus projetos, que pela sua família até. E a gente entende que não é que Jesus esteja dizendo para não amarmos a família, é óbvio que não. Mas que nosso compromisso com Ele deve ser maior. Deve ser exclusivo. Mas observe aqui que há um contraste. Ele fala das pessoas que devem o seguir e ainda diz que aquele que se envergonhar dele, o Filho do Homem se envergonhará dessa pessoa quando vier com seus santos anjos no dia do juízo. Quando o Filho vier, aqueles que se envergonharam de Cristo nessa época de adultério e pecado verão Cristo com vergonha deles no juízo. Porque seu estilo de vida não é abnegado e temperante no espírito, mas igualmente pecador e adúltero, e entregue
as obras da carne, conforme Gálatas 5, 17, 19 a 21, nos põe esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Avançamos aqui, então, ao quarto tema. Tratamos da radicalidade com que Jesus nos ensina a exercer domínio próprio. Tratamos do jejum. Tratamos da abnegação, do negar a si mesmo. E agora vemos que a caminhada cristã requer esforço e disciplina. Constantemente no Novo Testamento, Paulo e nosso Senhor Jesus nos ensinam que a vida cristã é uma caminhada. E muitas vezes ela é associada com uma corrida. Por exemplo, uma corrida, uma caminhada que requer e que exige do povo de Deus esforço. E um esforço sempre em crescimento contínuo. Por exemplo, em Lucas 13, 24, Jesus diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Jesus nos chama a esse esforço. Em 1 Coríntios 9, dos versículos 19 a 27, Paulo ilustra a vida cristã pela disciplina de um atleta em treinamento rigoroso, com o propósito de pregar o evangelho e ainda assim ser ele mesmo aprovado. Ele diz, para que, tendo ensinado a outros, não seja eu desqualificado. Paulo fala ainda em Filipenses 3,14, que prossegue para alcançar o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 a 7, Pedro ele nos fala de uma perseverança que envolve, inclusive, o domínio próprio. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7, onde Pedro nos diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês a participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se, como Jesus nos disse, ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Perceba, ele coloca para a gente a promessa que temos em vista, à frente de nós, como filhos de Deus, e em seguida diz: esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. E ele cita, vamos dizer assim, como que em passos, a perseverança de nós cristãos nessa vida de devoção e de amor. Uma vida, um estilo de vida que envolve domínio próprio, que leva à perseverança. Textos esses aqui que mostram esforço. Mas, como eu acabei de dizer, a realidade posta diante de nós. Como Paulo fala em Filipenses 3,14, o que está em vista é o prêmio celestial conquistado a nós por Cristo na cruz. Na montanha do domínio próprio, exercida pelo negar a si mesmo e esforço constante e equilibrado, é Cristo quem nos ajuda a subir
a escalar a montanha, em puxando a corda lá de cima enquanto nós escalamos. É Cristo que primeiro conquistou o prêmio por seu povo, para a glória de Deus. E é por causa daquilo que ele fez que perseveramos, que escalamos, que somos conduzidos por ele a perseverar, em exercer o domínio próprio em nossas vidas. Avançando, chegamos agora ao quinto tema. E talvez, aliás, ao tema central de toda essa série a respeito do domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Falamos da radicalidade que exercemos domínio próprio à medida que caminhamos com Cristo, do jejum, do negar a si mesmo, do nos esforçarmos na caminhada cristã. Mas há essa realidade que nos consola e é todo satisfatório para nós, filhos de Deus. O fruto do Espírito. Aquilo que ampara aquilo que fazemos, aquilo que nos impulsiona na prática da obediência. E especificamente do domínio próprio. Chegamos finalmente ao texto base de toda essa série. E observamos aqui em Gálatas 5, dos versículos, eu queria pegar do versículo 19 até o último que fala sobre o fruto do Espírito, que é o versículo 23. E é interessante a gente ver esses versículos, porque estudando sobre o domínio próprio e vendo esse tanto de coisa com as quais ele se relaciona, a gente vê o quão oposto é essa virtude do fruto do Espírito, quão oposto ele é às obras da carne. Todo o fruto do Espírito se contrapõe às obras da carne. A gente pode ver isso muito claramente, mas essa distinção aparece ainda mais clara quando falamos do domínio próprio. Aqueles que andam no Espírito, que pertencem a Cristo, crucificaram as paixões da sua natureza pecaminosa. Como diz no versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Conforme Romanos 8, 13, esses que andam no Espírito crucificaram as paixões da carne, as paixões do corpo. Como Romanos, no capítulo 8, vai nos dizer, nós não precisamos mais fazer aquilo que nossa natureza humana, caída e pecaminosa, nos exige. Porque Cristo já nos justificou. E agora nossa vida é dele. E assim somos habilitados a obedecê-lo. Esse texto, irmãos, é muito precioso para mim, porque tem me ajudado a entender essas duas realidades, de que somos responsáveis a obedecer na obediência e amparados por Deus no seu evangelho. E aqui eu lembro uma frase muito falada pelo Paul Washer, onde ele diz que o evangelho não é um curso para iniciantes no discipulado. O evangelho é a mensagem cristã do início ao fim. Aquilo que nos salva no começo e nos mantém na caminhada até o final. Como falou o puritano Thomas Watson, devemos derramar o sangue, o sangue do coração de cada pecado. Mortificarmos diariamente a carne. Matarmos diariamente esse miserável pecador. Uma frase que o pastor Roberto, professor que a gente teve lá no seminário Calel, falava muito,
é que Cristo nos chama para morrer. E essa é o preço, vamos dizer assim, da caminhada cristã. A essência é nos despirmos do velho homem e nos revestirmos continuamente de Cristo. E Cristo nos habilita a isso, através de exercermos continuamente nessa disciplina, nesse domínio próprio, nessa temperança e nessa abstinência, continuamente obedecendo a Ele e servindo a Ele fielmente, em santificação diária. Lutero tem uma frase que a gente gosta bastante de Lutero, onde ele diz que eu achei que eu tivesse matado o velho homem nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então precisamos afogar ele todos os dias. Precisamos matá-lo todos os dias, e o fruto do Espírito nos concede isso. Então chegamos aqui ao nosso último tema, penúltimo ponto, que é tratando do domínio próprio em algumas questões da vida no cotidiano, na caminhada cristã. Além de tudo isso que eu disse, a Bíblia também nos ensina a exercermos domínio próprio em diversas áreas da nossa vida. E aqui eu posso citar pelo menos 3 dessas áreas, que a Bíblia nos conta e nos ensina a exercermos o domínio próprio. A primeira é questões relacionadas à língua, ao uso da língua. A segunda é quanto ao casamento e ao celibato. E, por último, é uma questão mais relacionada ao ministério, mas que também tem a nos ensinar, mesmo aqueles que não são líderes em si. Exatamente, Luiz. Não sei nem nadar direito, mas a minha natureza pecaminosa sabe. Então, em Tiago, capítulo 3, do versículo 2 a 5, nos ensina que aquele que controla a sua língua controla todos os outros sentidos. Exercer domínio próprio nesse aspecto envolve reconhecer que esse pequeno órgão pode causar tanto estrago quanto uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira. Como Tiago nos fala nesse capítulo 3. Ele diz: ateia fogo a uma vida inteira. Então, cuidado com o que a gente diz. Termos cuidado com aquilo que sai da nossa boca é essencial. Porque Jesus nos diz que aquilo que sai da nossa boca revela a realidade do nosso coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Segundo desses temas mais comuns, mais cotidianos, é quanto ao casamento e ao celibato. Em 1 Coríntios 7, do capítulo 1, do capítulo 7, no versículo 1 a 9, temido texto de alguns jovens solteiros, Paulo trata de um problema na igreja de Corinto, onde muitos ali estavam aderindo a algumas práticas que não condiziam à fé cristã. Alguns até aderindo a certas práticas ascetas, como eu citei no começo. Dentre essas práticas, alguns estavam cultivando a ideia de que ter relações sexuais, mesmo no casamento, deveriam ser evitadas. Que relações sexuais, mesmo dentro do casamento, deveriam ser evitadas. E aqui a gente entende que essa intimidade é exclusiva de casais casados. E é importante frisar isso aqui, para que não haja nenhuma confusão.
E alguns ali, nessa ideia, estavam inclusive exaltando o celibato em detrimento do casamento. E é o que Paulo responde reprovando essa ideia. E ali ele mostra que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. E ele diz, se alguém não consegue controlar a si mesmo, que se case logo, porque é melhor casar-se do que viver abrasado. Mas ele diz o seguinte também, que o interessante é que a questão não é entre melhor ou pior, mas como questões de sabedoria entre aquilo que é bom e aquilo que é melhor. As duas coisas são boas. E o recebe o dom de Deus para exercer ou um ou outro. E a questão, no fundo, não é realmente se eu sou celibatário ou se eu devo casar, mas é em sermos fiéis ao Senhor, tanto no casamento quanto na solteirice. E aqui a última questão mais comum que a Bíblia nos ensina, que o Novo Testamento nos conta a respeito do domínio próprio, é quanto à característica do bom presbítero. Em Tito 1, do versículo 7 e 8, Paulo nos ensina algumas características que o bom presbítero deve ter. Dentre elas, ele cita que o bom presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Em outras palavras, o bom presbítero deve ser crente. E por que eu disse que isso tem algo a ensinar para a gente? Porque assim como Paulo desejou que seus liderados imitassem o seu exemplo, porque ele imitava o exemplo de Cristo, assim também nós devemos imitar essas características daqueles que nos lideram. Devemos assim imitá-los, porque assim nossos líderes buscam imitar a Cristo, se o buscam imitá-lo. E assim como eles são hospitaleiros, amigos do bem e tendo domínio de si, devemos nós também aprendermos com eles. E o que é que nós aprendemos de tudo isso? E aqui eu separei 5 aplicações. De tudo isso que a gente viu, eu separei 5 aplicações que a gente pode pensar e refletir e internalizar em nosso coração. A primeira delas é que nosso esforço em busca de santidade é amparado pelo Evangelho e sustentado por ele. Assim como eu disse, se nós esquecermos disso, ou cederemos a tentações, ou cairemos no pecado, ou nos tornaremos fariseus hipócritas. Devemos sempre manter o Evangelho diante de nós, para que não esqueçamos quem Deus é e quem nós somos, na busca por santidade. A segunda aplicação é que o domínio próprio nos habilita a abrirmos mão de coisas importantes para nós, se isso nos faz pecar. E aqui eu pergunto, será que tem algo que precisa ser amputado em nossa vida? Ou existe um pregador chamado Jay Adams que ele põe isso no termo, nos termos de amputação radical. Será que precisamos nos despojar da mentira, da imoralidade, de certas amizades que não agradam ao Senhor, de relacionamentos que sabemos que não agradam a Deus, e nem apenas de coisas que são pecaminosas em si, mas até das que não são. Será que necessitamos deixar alguns projetos que têm nos atrapalhado nosso caminhar de intimidade com Deus? Será que precisamos tomar certas
E a gente podia citar muitos exemplos de servos de Deus, de missionários que deixaram tudo para poder servir a Cristo. Spurgeon fala que se a rainha da Inglaterra te chamar para ser um de seus presbíteros, aliás, de seus ministros, não se rebaixe a tal ponto. Será que precisamos, agora voltando mais especificamente para o tema, será que precisamos deixar alguma coisa em nossa vida a fim de servirmos a Cristo melhor? Somos habilitados a Deus a exercermos domínio próprio, ainda que temos de agir de forma radical para isso. A terceira aplicação. Aprendemos aqui com o domínio próprio, no jejum, que o exercício de intimidade com Deus muitas vezes requer discrição e humildade. E além disso, mansidão. Não precisamos dizer ou aparentar uma piedade que na verdade não temos. Eu conheci um amigo muito tempo atrás, não tanto tempo atrás, porque enfim, eu não sou tão velho, né? Mas alguns anos atrás, eu conheci um amigo que ele era evangélico também, e ele chegou na escola comentando: Pedro, eu tô fazendo jejum, cara. Tal, e toda hora que eu encontrava ele, não posso comer não, porque eu tô fazendo jejum. E tudo. Aí acabou que no final do dia ele estava comendo uma coxinha e disse: meu Deus, eu tô comendo, eu não posso estar comendo, eu tô fazendo jejum. Então, não precisamos desse tipo de coisa. Nós vamos aparentar uma imagem de piedade que na verdade não temos. Às vezes e muitas vezes, que Deus requer de nós é uma porta trancada em um quarto de oração. Então, os frutos de amor, mansidão, bondade serão visíveis aos outros para a glória de Deus. Nossa vida, nosso estilo de vida diante dos outros deve refletir uma realidade e uma mudança interna do nosso coração. Uma realidade, um estilo de vida de intimidade com Deus. Por quarta aplicação, aprendemos que pelo domínio próprio, matamos a natureza pecaminosa todos os dias e nos revestimos de Cristo, mais e mais, nos parecendo com Ele. Olha que boa notícia, irmãos. Nós não precisamos mais fazer aquilo que nossa natureza pecaminosa nos pede. Podemos obedecer a Cristo. Ainda que seja custoso e ainda que seja difícil às vezes, Jesus nos concede escape. Jesus nos concede graça suficiente para vencermos as tentações e sermos aperfeiçoados mesmo em nossa fraqueza. Quinta e última aplicação. Este estudo do domínio próprio nos lembra que há uma esperança para esse esforço que empreendemos, para o esforço cristão. Lembra quando eu falei de Filipenses 3,14? Paulo fala que prossegue para alcançar o prêmio celestial. A partida. Negamos a nós mesmos, vigiamos, nos esforçamos, não porque somos fortes, é o contrário. Somos fracos demais. E é pela suficiente graça de Deus, que é exaltada nessa nossa fraqueza, que perseveramos. Essa perseverança é dura, é custosa, mas no final somos garantidos e consolados pela voz do nosso Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel.
venha participar dessa alegria, da alegria do seu Senhor. Como Jesus nos disse em Mateus 25, no capítulo 25, versículo 21. E sim, nós nos alegraremos, pois a obra é dele. E a glória também. Nos alegramos na obra dele, para a sua glória. Amém? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem dizer, tanto aqui como depois, algum comentário, alguma consideração que deseje fazer. E eu espero que tenha ficado claro. Amém? Amém. Isaac? Amém, amém, irmãos. Obrigado, Pedro, pela exposição tão clara das Escrituras, né, irmãos? Então, eu estava procurando aqui a citação, mais uma vez, tudo, daqui a pouco o pessoal vai dizer assim, tudo que o Isaac fala tem uma citação do Chesterton, mas é verdade. Então, estava procurando aqui uma citação, mas basicamente ele explica assim, né, que o segredo do cristão, a felicidade cristã, são as pequenas limitações que ele mesmo se impõe e que no final resultam, né, no verdadeiro uso do prazer. Com isso eu quero dizer que no nosso tempo parece que quando você fala de moderação, de domínio próprio, de autocontrole, isso parece agressivo, porque na nossa cultura parece que tudo que você pode fazer, ou tudo que você tem capacidade de fazer, você deve fazer. Isso é a aceitação de toda e qualquer imoralidade que nós possamos pensar na nossa época. Eu vou fazer aqui um paralelo. Se a gente for considerar, é como se na nossa época as pessoas considerassem aqueles que melhor aproveitam a comida aquelas pessoas que têm problema de obesidade. Então, não é verdade. A pessoa que melhor aproveita a comida é aquela que sabe degustar melhor a comida, sabe saborear, sabe distinguir os sabores. Ou seja, é aquela pessoa que se limita. Ela não só come as mesmas coisas, ela tem uma diversidade, ela come várias coisas, ela sabe aproveitar e sabe se limitar também quando não comer. Da mesma forma, é como pensar que a pessoa que melhor aproveita o sexo não é no casamento, que tem uma restrição, mas é de maneira louca. Então, a pessoa que não tem restrições é a que melhor aproveita o sexo? Não é verdade. Então, o segredo da verdadeira liberdade, da felicidade, na verdade, é a limitação. É você saber controlar e ter prazeres comedidos, controlados. E aí, é por isso, e aí, isso sim tem uma frase do Chesterton que ele diz assim, a gente não... a verdadeira prova, né, a maior prova de que as pessoas do nosso tempo não têm prazer e felicidade é que elas procuram de maneira desenfreada o prazer e a felicidade. Porque se elas encontrassem, elas continuariam tendo prazer, mas de maneira comedida. Eu já encontrei. Mas não, as pessoas querem chegar no final de semana, querem usar aqui o termo becearense, querem papocar, entendeu? Porque elas não têm felicidade. Elas querem encontrar felicidade nesse enebriar dos prazeres. E quando, na verdade, a felicidade cristã, o prazer, ele é melhor aproveitado dentro dos limites que Deus estabeleceu. Era só essa minha fala, Pedro, tá certo? Obrigado mais uma vez pela exposição da palavra. A partir da próxima semana, eu já estava vendo aqui as biografias, tá certo? A gente se comunica aí no nosso grupo, tá bom? Deixa eu ver se... Não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Ou a minha, ou o Pedro. Mas como o Pedro é o professor de hoje, quem responde é ele. Certo? Então, obrigado pela presença de vocês. A aula do Pedro não foi transmitida, mas vai ser colocada posteriormente, tá bom? Essa foi a tua última aula, né, Pedro? O domínio próprio foi a segunda, né? Foi a segunda. Pronto. Então, irmãos,
pelo menos na escola bíblica, nós já encerramos todos os frutos, tá certo? Eu queria fazer uma fala de encerramento, foi uma série maravilhosa, né? Pelo menos na nossa escola bíblica. No próximo mês, no CUT de Jovens, nós vamos estar encerrando com a temática do domínio próprio também, com a pregação, tá bom? No próximo mês, agora só em outubro. E em novembro, se Deus quiser, a nossa conferência, que os pregadores já estão todos fechados, a gente vai só organizar algumas coisas para a gente estar divulgando a nossa conferência teológica, tá certo? E também, né, Gisele, Adriano Júnior, o Anderson vão participar também da apresentação dessas biografias, tá certo? Bota pra fazer coisa. Tem alguns nomes vagos aqui de biografias que não foram preenchidas, tá certo? E mesmo se preencher, a gente procura mais, porque a gente quer que todos participem, tá bom? E para quem não lembra, eram pelo menos 2 todo domingo, né? A princípio, então, no máximo é meia hora, mas no mínimo, pelo menos 15 minutinhos, tá bom? E aí, queria só desejar obrigado pela presença de vocês e ser grato quem perseverou aí na nossa escola bíblica desde janeiro, fevereiro, né, que a gente começou estudando todos os frutos, estudando a ética cristã, né, uma ética das virtudes cristãs. E não esqueça aí depois de curtir os outros vídeos no canal do YouTube, certo? Então vamos orar ao Senhor. Então, tem assim, Michele Advana, mas eu sei que é o NASA. Ó, o homem, eu já escuto a voz já. Então, vamos orar ao Senhor, ser gratos por essas palavras, que Deus nos tem sustentado com a obra, que essa obra, essas virtudes, é a obra do Espírito Santo em nós. E como foi falado aqui, a gente precisa desenvolver, precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Essas virtudes que foram, vamos dizer assim, treinadas por nós nesse período da pandemia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, não só por hoje, mas porque apesar das dificuldades, Senhor, o Senhor nos ajudou, Senhor, esse ano. O Senhor é que nos sustenta, Senhor. É pelo poder do Teu Santo Espírito que o Senhor nos coloca amor, coloca paz, coloca alegria, coloca mansidão, coloca domínio próprio, coloca fé. É através, Senhor, coloca bondade, benignidade. É o Senhor que realiza essa obra em nós. Em nome de Jesus, que a obra que já foi realizada por Cristo na cruz venha a ser completada, Senhor, nas nossas vidas, que possamos nos esforçar, que possamos desempenhar, Senhor, essas virtudes, que possamos, Senhor, ser essa luz, Senhor, nessa geração de trevas. Em nome de Jesus, que as pessoas recuperem, Senhor, o domínio próprio, Senhor, o autocontrole, que todos nós, começando por nós, entendamos a importância disso, Senhor. Porque o Senhor nos colocou dentro de limites, não porque quer acabar com a nossa liberdade, mas para que a gente possa, de fato, ser felizes no mundo, para que, de fato, dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, nós possamos exercer a verdadeira liberdade que há em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do Pedro, obrigado pela vida também de todos que passaram aqui, pelos pregadores nos cultos de jovens. Em nome de Jesus, Pai, abençoa também essa nova série das biografias, que continue estudando o fruto do Espírito, meu Deus. Que através desses homens e mulheres de Deus, a gente possa ver na prática como é expressar essas virtudes. Em nome de Jesus, abençoa a vida do Pedro, continua a dar-lhe conhecimento, ele possa continuar crescendo em graça e conhecimento na tua presença. Abençoa a vida dos jovens, dos adolescentes, que todos nós, Pai, que a tua igreja entenda a necessidade dessas virtudes, Pai, para que de fato sejamos teus filhos. Em nome de Jesus, assim nos fortalece com teu Santo Espírito. Abençoa, dá um restante de domingo de descanso, e abençoa o nosso culto à noite, para a tua honra e tua glória, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então... Amém. 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 Obrigado a todos que venceram.